Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz e esse é o canal do Jovem Investidor e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que algumas pessoas têm curiosidade e não entenderam talvez um pouco melhor sobre o assunto. Vamos discutir um pouquinho sobre o desdobramento de Banco do Brasil que deve acontecer agora aí após a reunião da Assembleia Extraordinária em fevereiro. A Assembleia está marcada para o dia 2 de fevereiro de 2024. E caso seja aprovado, cada ação de Banco do Brasil passará de 1 para 2, ou seja, ela se dividirá. Se tem 1.000 ações de Banco do Brasil, você passará a ter 2.000 ações de Banco do Brasil. Então vamos para o vídeo após a vinheta. Bom, e o primeiro ponto que me chama muito a atenção a respeito do desdobramento é a fala, do diretor. É uma fala que talvez seja simples, porém eu acho que ela deve ser um pouco, assim, uma desculpa, vamos dizer assim. Veja só, dado a valorização do papel nos últimos anos, a empresa quer dar mais oportunidade ao pequeno investidor, ou seja, as pessoas que investem no papel com a cotação mais baixa. O que ele quis dizer é o seguinte, o papel está um pouco mais caro e a gente quer abaixar um pouco o preço desse papel. Um pouco não, abaixar bastante o valor significativo, é metade, para que mais pessoas consigam comprar ações de Banco do Brasil. Uma boa explicação, porém eu não acredito que seja somente isso. É um assunto que talvez vai um pouco mais além. Algumas pessoas comentaram já sobre esse assunto, sobre esse relato, e tem uma palhinha dessa pergunta, dessa questão, no canal do AGF+. Aí no YouTube você pode procurar, eu posso até deixar o link deles aqui abaixo desse vídeo, no qual o Barsi comenta um pouco mais sobre esse assunto. Vale lembrar que o Barsi hoje é o maior investidor em pessoa física do mercado de ações do Brasil. Então é alguém que vive isso há muitos anos, tem uma experiência muito interessante sobre ações. No mínimo, acredito eu que deva ser ouvido, e aí cada um faz a sua análise e veja o que se encaixa ou não, serve para você ou não. Mas de cara aqui eu penso também um pouco como o velhinho Barsi, que é o gênio dos investimentos, principalmente voltado para a área de dividendos, Ele não foca só na valorização de uma empresa, mas também nos dividendos que a empresa paga. Bom, aqui ao meu lado esquerdo eu fiz uma anotação, então vocês vão ver eu olhando aqui para o lado, é uma anotação minha, um resumo de algumas coisas que eu considero muito importantes sobre esse assunto. Vou compartilhar com vocês, acho que assim fica mais fácil de entender o assunto e não deixar passar nenhum ponto interessante para vocês, tá bom? Lembrando a vocês que a ideia do banco, para quem ainda não entendeu, preste muita atenção, é dividir a quantidade total de ações. Se o banco tem um total de 1.000 ações, não é esse valor, É um exemplo. O banco tem muito mais ações do que essa em mercado. Tem 1.000 ações, essas ações serão divididas ao meio e passará a ter 2.000 ações de Banco do Brasil circulando no mercado, tá bom? Isso eu acho que é simples, todo mundo conseguiu entender. Então vamos para os comentários. Na minha opinião, a principal ideia desse desdobramento é fazer com que as ações de Banco do Brasil fiquem mais próximo de uma média do mercado. Luiz, como assim? Bom, não é tão comum nós vermos ações com cotações acima de R$50. Vemos aí Vale e algumas outras empresas, mas não é tão comum. A grande maioria está abaixo de R$50. A gente vê AES Brasil abaixo, Taesa está abaixo disso, BB Seguridade, Itaúsa, ações de Itaú, ações de Santander, ações de de Banco Bradesco. Enfim, muitas ações estão abaixo de R$50. E ações como o Banco do Brasil, que se destaca demais acima de R$50, acaba sendo, digamos que, vista por pessoas que, na minha humilde opinião, não têm bons olhos para o mercado financeiro. Vocês se lembram de Petrobras? Presta bem atenção nisso que eu falei agora. Vocês viram a cotação de Petrobras no passado, antes da pandemia, antes de 2018. E a ação veio se valorizando, chegou num ponto que ela se valorizou bem, porém ela teve um ótimo pagamento em dividendos. Afinal, era uma empresa que vinha de uma má gestão e começou a dar lucros ao invés de prejuízos e problemas, A empresa já dava um lucro, porém ninguém sabia o que ia acontecer com o dinheiro, qual era o maior problema, porque não sei como uma empresa igual a Petrobras deixa de dar lucro e acumula grandes prejuízos.
Mas enfim, a empresa passou a dar lucro e esse lucro ele é dividido aos seus sócios. Vamos dizer assim, né? Bem fácil para todo mundo entender. Afinal, nossa ideia aqui é fazer com que todos entendam o assunto. A empresa começa a dar lucro, o dinheiro final, né? Vamos falar assim, o que sobra vai para os acionistas. Não é assim que se a gente tem um negócio em família, pagamos as contas, o que sobra é nosso. A empresa é parecido com isso, tá? De uma forma bem simplificada. Você vai pegar ali o dinheiro e vai receber, dividir e repartir com os sócios. Porém, vale lembrar que uma empresa que tem um lucro muito bom, ou ela dava um prejuízo, ou ela lucrava menos, ela passa a ter um lucro excelente em comparação com os lucros antigos, esse dinheiro ele vai para a caixa, vai para investimentos, para as devidas finalidades dele. Porém, se a empresa não está investindo, não está fazendo altos investimentos, esse valor vai para a caixa e uma parte desse valor vai para os seus acionistas ou seus sócios. Isso daí tudo está, escrito ali no estatuto da empresa, tá? Então, cada valor certinho, porcentagem de cada coisa que deve ser distribuída aos acionistas e sócios, é tudo por estatuto. Eu estou falando de uma forma bem resumida, para qualquer um entender. Então, feito isso, a empresa passou a ter um lucro extraordinário, muito bom, ótimos resultados. Significa que a porcentagem, mesmo que ela se mantenha igual às últimas porcentagens de dividendos, com um lucro maior, esse valor final no bolso do acionista acaba sendo um valor maior também. E ao pagar muitos dividendos, a Petrobras entrou na mira do governo, vamos dizer assim. Afinal de contas, vimos vários governantes dizer que um pagamento de dividendos e proventos como foi feito era algo insustentável, que não deveria ser feito, porque é um absurdo, segundo eles, uma empresa pagar tanto assim aos acionistas, sendo que ela poderia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquela firula toda que todo mundo ouviu. Mas, afinal de contas, na minha opinião, o que deixou de acontecer dinheiro parou de ir para os bolsos de ministros, governantes e amigos do rei aí, vamos se dizer assim, e passou aí aos bolsos de seus acionistas e foi injetado também grande parte desse dinheiro na própria economia. Afinal, um dos maiores acionistas da empresa, os controladores da empresa, é o próprio Estado. Então é uma empresa estatal, o Estado recebeu esse dinheiro, não vimos escândalos de corrupção como em alguns governos antigos sobre esse valor. E o que foi feito então? Esse dinheiro dado na mão do governo, o governo reaplicou durante a pandemia principalmente para continuar girando o mercado e não sofrer tanto impacto. O restante foi para os bolsos dos acionistas. E agora o governo do amor voltou, toda aquela maravilha que a gente já conhece, parou, a fonte, tá fechando. Então o dinheiro não está sendo pago aos acionistas, o lucro, afinal de contas o lucro caiu e também não está sendo pago aos acionistas. Acaba que esse dinheiro vai para alguém. Ué, o lucro vem, mas não é repartido aos acionistas. Mas, peraí, tá esquisito. Bom, então o dinheiro ele entrou para a empresa e foi distribuído aos acionistas, porém num valor muito alto. Dava aqueles dividendos absurdos, como foi de Petrobras, Então, uma empresa que estava pagando muitos dividendos, começou a chamar a atenção de governantes do país, pessoas aí com influência na política, e houve-se um grande resmungo de um lado. Afinal de contas, o valor estava indo para os acionistas e não estava indo para alguém que eles queriam, não estava sendo da forma que eles almejavam. Mas, de qualquer forma, o Banco do Brasil é uma empresa que tem se destacado, pois tem pago aí praticamente 10%, até mais, depende da cotação que você comprou, Tem gente recebendo muito mais de 20% em relação ao valor pago das ações, comparando as ações com os dividendos atuais. Quem comprou a R$30, a ação está custando 50, 55, fica nessa variação aí, perto dos 55, perto dos 50. Então, imagina os dividendos dessa pessoa, como que vem bem recheado. E a ação pagando aí algo próximo de 10%, pagaria esse ano R$5. R$5, o valor seria um recorde, Um valor recorde, mas já vem próximo dos R$5 aí, todos os anos vem subindo cada vez mais. No ano passado já foi um valor muito interessante, significativo, e eu acredito que isso tem despertado um pouco aí a atenção de pessoas do governo. As pessoas têm reclamado, não é à toa que a gente vê na mídia aí muitas falando dos dividendos, taxação de dividendos e tal, há algum tempo, embora já tivemos os dividendos taxados
em um passado um pouco distante, né? Porém, alguns governantes querem que isso volte a acontecer. Mas eu acho que isso daí do banco desdobrar a ação, a principal ideia é isso, é tirar um pouco desse valor alto, sabe? A empresa vai continuar pagando o mesmo valor em dividendos, o mesmo valor. Ela quer distribuir 100% do seu lucro aos acionistas. Só que se ela tem 1.000 ações cotadas a 50 reais e for pagar um valor lá de dividendos que dê algo em torno de 5 reais, 10%, né? Poxa, é um valor bem alto. Mas vamos supor que essa empresa tenha 2.000 ações e ela, ao invés de pagar 5 reais, ela passe a pagar 2,50. Você entendeu? A empresa está pagando o mesmo valor em dividendos, porém a cotação mudou, a quantidade de ações mudaram, foi uma forma que a empresa encontrou para tirar um pouco desse foco e desse olho aí, desses olhos que acredito que eles não querem que vejam isso. Então a empresa tem formas de trabalhar. E uma das formas de chamar menos atenção, eu acredito que seja essa. Então isso eu acho que é uma coisa que o banco está querendo fazer, tá? É uma imaginação minha. Luiz, mas isso não tem nada a ver, eu não acredito que eles não pensem assim. Bom, é a minha opinião, deixei bem claro para vocês. Vale uma análise sua, ver o que você acha e o que você acredita. Deixa aqui no comentário, inclusive, o que você acredita, se você acha que essa informação pode ser verdade, também foi um dos motivos, ou você acha que ela não é verdadeira, tá bom? A sua opinião, seu comentário aqui na nossa comunidade no YouTube vai ser muito importante. E lembrando aí, quando a gente fala em dividendos, se a empresa paga já aí 5 reais e tem uns dividendos crescentes, logo esse dividendos vai ultrapassar 5, 6, 7 reais em questão de alguns anos. Porque um dividendos como o Banco do Brasil vem crescendo muito rápido. Então talvez, tá? Mais um ponto que deve ter levado a equipe de Banco do Brasil a pensar nessa opção e nessa hipótese de dividir as ações ao meio, tá bom? E vale lembrar, né, que a gente viu em Petrobras um grande alvoroço, né, em relação aos dividendos que eram pagos, que hoje, já nesse governo, já não está sendo mais pago, como era antes, alguns anos atrás. E por que esse murmúrio foi tão grande, esse alvoroço foi tão grande em relação aos dividendos da Petrobras? Porque eram dividendos de valor alto, significativo. Se a empresa está cotada a 10 reais e paga R$1,50 em dividendos, talvez ninguém veja, ninguém olhe, não chame tanta atenção. Agora uma empresa que está cotada a 50 reais pagar 5 reais, deve fazer um barulho só. Com certeza isso vai acontecer. E então, reforçando a minha conclusão, né? Fez eu chegar nessa conclusão que a empresa quer chamar menos atenção de governantes, aproveitando e facilitando mais pessoas investindo na empresa. Afinal de contas, o papel vai ser mais barato, de 50 passará a valer 25, por exemplo, né? Se for a 60 reais, passará a valer 30, então fica muito mais fácil comprar. Porém, não esqueça, o valor da empresa não irá mudar com isso, apenas a quantidade de ações. Como assim, Luiz? O valor da empresa não irá mudar. Se a empresa hoje custa 50, ela passará a valer 25. Se você tem dúvida de como fazer o cálculo, faça o cálculo vezes 2. A empresa vai voltar a dobre esse valor, né? Dobre o valor da cotação. Pô, mas 25 tá dentro do meu preço teto? Como que eu vou saber se tá ou não tá? O meu preço teto era 50. Ué, faz 25 vezes 2. A empresa não se dividiu ao meio? Ué, era 1, se dividiu ao meio, virou 2. 25 vezes 2, 50. Bom, tá dentro do meu preço teto, é o máximo ali, né? A empresa caiu para 23, tá dentro? 23 vezes 2, quanto dá? Você vai saber o resultado, tá dentro do seu preço teto ali, que era 50, nenhuma suposição. A empresa foi para 30 reais, tá dentro do meu preço teto? Se não teve alteração no lucro da empresa, na expectativa, nem nada disso, os resultados se mantêm o mesmo, extrapolou seu preço teto. É inviável para você. Tá bom? É bem simples o raciocínio em cima disso. Não é tão difícil e não é tão complexo. E, na minha humilde opinião, eu acredito seriamente, olhando a história de Banco do Brasil, que em algum momento, me arrisco a dizer que as ações de Banco do Brasil, caso haja essa divisão de ações, né? Eu acredito que as ações de Banco do Brasil, em algum momento, voltarão a valer 50 reais. Em um futuro próximo, ou não tão próximo assim, mas eu acredito nisso.
Afinal, é uma empresa muito boa, lucrativa, tem uma ótima carteira de clientes, tem muito espaço para crescer no Brasil, muito espaço mesmo. Lembrando que o Brasil é um país onde ainda se tem muito mato para capinar, né? E Banco do Brasil trabalha muito em cima disso. Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto, os motivos da subdivisão de ações, da divisão de ações. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Tentei ser um pouco mais detalhado no assunto e explicar de uma forma mais simples possível. Se você entendeu ou ficou com alguma dúvida sobre o assunto, comenta aqui embaixo nesse vídeo, deixa a sua dúvida, o seu comentário, se você gostou ou não gostou. E não se esqueça, deixa o seu like no nosso vídeo. Ajuda muito, muito mesmo. Ajuda o YouTube a entregar o nosso vídeo para mais pessoas, mostrando que você gostou desse tipo de conteúdo. Eu te vejo no meu próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.